Olá pessoal, esse é um vídeo explicativo sobre a atividade número 1 sobre o padrão Strategy. O que foi solicitado foi que vocês fizessem um aplicativozinho utilizando o systout.println que mostrasse a implementação do padrão Strategy, só que de uma forma tematizada. O que eu queria que vocês fizessem? Que vocês procurassem no mundo alguma coisa inusitada que refletisse o conceito do padrão. Então, qual é o conceito do padrão Strategy? Que durante a regra de negócio do aplicativo, os comportamentos que existem nas classes, existem nos objetos, eles vão se modificar para atender aquela determinada situação, aquela determinada necessidade. Então, é como se a implementação de cada método ele variasse com a execução do aplicativo. Então, quando a gente fala em strategy, a primeira coisa que vem, pelo menos a primeira coisa que veio na minha cabeça é que em uma guerra você precisa mudar sua estratégia de acordo com a situação para poder alcançar seu objetivo, que é vencer. Um outro tema que aborda isso muito bem é a corrida. Nele, você tem que alterar a sua estratégia para poder alcançar a vitória. Então, para tornar o tema de corrida inusitado, aí eu utilizei a ilustração do desenho animado da empresa Hanna-Barbera, que é a Corrida Maluca. Nela, cada carro da corrida vai modificar a sua estratégia para poder alcançar a vitória. E essas estratégias elas podem ser trapaças, inclusive. Então, vamos começar a codificar. Primeira coisa que eu vou fazer será um arquivo para iniciar o aplicativo. Uma classe que vai iniciar o aplicativo com public static void main. E eu vou precisar de uma regra de negócio. A regra de negócio é a situação que faz com que os outros elementos eles modifiquem seu comportamento. Então, nesse caso, eu vou precisar de uma corrida. É por causa da corrida que os carros vão mudar a sua estratégia para poder vencer. Esqueci de colocar aqui vamos programar de forma correta. Ok. Nessa corrida, eu vou precisar de um construtor que ela vai definir a posição dos carros. Então, vamos colocar aqui atributos, que eles aqui vão correr. O carro na posição 1. E outro carro na posição 2. Tá bom. Esse carro, ele é uma classe abstrata. Agora, por que ele é uma classe abstrata? Porque ele pode precisar de código, e a gente vai precisar de código nessa classe. Se não de implementação fixa. Se não tivesse essa necessidade, poderia sim ser uma interface. Então, é a mesma coisa da gente programar para interfaces, mesmo utilizando uma classe abstrata. Então, o que vai ter nesse carro? Ele vai ter um comportamento para andar, para ele rodar. Então, vamos colocar aqui rodar behavior. Rodar behavior.
Rodar behavior, ele vai ser uma interface. Então, vamos criar aqui. Ele vai representar minha família de algoritmos. Vamos colocar aqui para poder... rodar. Pronto, esse pacote ele vai representar os comportamentos de se andar na corrida. Ele vai exigir a criação, esses comportamentos ele tem que ter um método. Então, vamos colocar aqui, rodar. Ok. Ok, agora precisamos de um método para setar esse comportamento. Rodar behavior. RB. Pronto. Utilizando esse método, eu posso trocar de maneira dinâmica a implementação do método rodar que existe em todos os carros. Aqui dentro também eu poderia colocar outros métodos, como a configuração do nome do piloto, por exemplo. Ou outros atributos que poderiam ter outros atributos que poderiam representar outros comportamentos. No construtor, vamos colocar o nome do piloto. Definir o nome do piloto. E não é só definir o comportamento, mas a gente vai precisar usar o comportamento. Então, todo carro ele vai rodar. E quando eu chamar esse método, ele chama o comportamento configurado. E aí chama o método, chama a implementação que foi definida. Nesse caso aqui é um carro genérico, então vamos fazer um carro, vamos implementar um carro. Vamos colocar aqui Peter Perfeito. Ele vai estender de carro. Está solicitando para utilizar o construtor, porque carro exige um construtor. Então vamos colocar aqui Peter Perfeito, o nome do piloto. E precisamos definir um comportamento para ele poder rodar. Vamos colocar tranquilamente. É uma forma de se andar na corrida. Não muito correta, porque afinal de contas é uma corrida. Vamos definir aqui pronto. Então, quando o Peter Perfeito estiver rodando tranquilamente, aí a gente diz dirigindo com segurança. Pronto.
Aqui poderíamos ter muito código, poderíamos ter toda uma complexidade que representaria o comportamento de rodar tranquilamente. Mas nesse caso, como é só uma demonstração, nem eu nem vocês precisamos fazer muita coisa. Então, o carro de Peter perfeito é configurado com o nome dele e com um novo comportamento da forma de rodar. Na corrida, vamos colocar aqui na posição 1 o carro de Peter perfeito. E vamos fazer um método de largada, porque faz todo sentido termos um método para iniciar a corrida. Nesse método, eu vou criar um laço for, que representaria o número de voltas. Vamos colocar 3 voltas e vamos chamar o carro da posição 1 e a forma dele rodar. Bem, só com isso daqui o padrão está criado, está implementado. Mas o que é solicitado para vocês é que vocês façam mais comportamentos. Então vai ter tanto mais comportamentos de uma forma de comportamento, como mais implementações dessa forma de comportamento com outros tipos de comportamento. Para o meu caso da corrida maluca, eu poderia colocar não só rodar, como buzinar, trapacear, que poderia ser diferente e poderia mudar com o tempo da corrida. O buzinar nem tanto, né? Mas vamos colocar aqui, vamos fazer uma demonstração para ver se está tudo ok. Sim, eu preciso fazer a largada. Pronto, dirigindo com segurança. Se eu quiser public string get nome, pegar o nome do piloto e na corrida que vai dizer o número da volta. E o nome do piloto. Vamos ver como ficou. Pronto. Agora a gente precisa fazer o teste solicitado da mudança de comportamento ocorrendo dinamicamente. Como é que isso acontece? Se a volta for a de número 2, no caso a última, então vamos mudar o comportamento do carro do Peter perfeito. Vamos colocar aqui um novo comportamento em rodar. E ele não vai mais correr tranquilamente. Acelerando para a vitória.
ele não mais vai correr tranquilamente, agora ele vai acelerar. Então, observe que eu sempre chamo o método rodar, sempre é chamado esse mesmo método, mas a implementação dele muda no meio da regra de negócio, no meio da corrida. Quando chega na terceira volta, ele vai acelerar. Então, é dessa forma que é feito a implementação do strategy, utilizando o tema de corrida. Lembre-se que vocês não podem utilizar os temas definidos na sala de aula, nem os do livro da disciplina. E observem também que o tema ele faz sentido com relação ao conceito do padrão strategy. Mudou a estratégia de como abordar aquela situação, no caso a situação de rodar, do carro rodar, para que ele pudesse ganhar, para ele pudesse atingir seu objetivo, certo?